Bom dia, gente, graça e paz. Deus abençoe vocês que estão no culto presencial e vocês que estão acompanhando o culto online. Hoje eu não pude estar com vocês, mas no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos juntos no culto presencial. E como hoje nós vamos terminar o livro de Efésios, né? Hoje nós vamos finalizar no capítulo 6, o último estudo do livro de Efésios. E na semana que vem nós vamos começar um outro estudo que depois, daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês, tá? Então vamos lá. Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 6. Enquanto você faz isso, deixa eu já pedir para todos aqui compartilharem o culto. Vamos lá, gente? Compartilhe com amigos e contatos esse culto agora. Envie o link para os seus familiares. Coloque aí no grupo de WhatsApp, Telegram. Coloque também aí no seu Facebook, compartilhe no Facebook, o YouTube e o Instagram também. É aquilo que eu sempre falo, né? Evangelizar sem sair do lugar. Quando você compartilha o culto, você está evangelizando sem sair do lugar. É o que a gente vai fazer agora, tá? Efésios 6, por gentileza, nós vamos a partir do verso 10. E agora um outro assunto, né, dentro de Efésios, que é a batalha espiritual. Um assunto muito polêmico, viu, gente? Um assunto muito polêmico. As pessoas distorcem muito quando o assunto é batalha espiritual. E Efésios 6 fala sobre isso, tá? Vamos orar, pedir a Deus a direção? Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento. E que o Senhor possa falar aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz e que haja sobremaneira salvação, Deus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler do versículo... Deixa eu abrir aqui, que vai ficar melhor. As minhas anotações. Efésios 6. Vamos lá. Fazer o seguinte. Nós vamos ler até o versículo 20. Tá? Até o verso 20. E depois a gente termina o verso 21, 22, 23 e 24. Tá? Então vamos lá. Efésios 6, verso 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Continuando até o verso 20, diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos parar aqui no verso 20, depois a gente dá continuidade a partir do verso 21. A primeira coisa, gente, que todos precisam entender, é que nesse contexto o apóstolo Paulo ele fala sobre a luta espiritual ou a batalha espiritual. Como eu falei antes de ler, quando falamos em batalha espiritual, é um assunto muito polêmico, porque hoje as pessoas distorcem muito quando o assunto é batalha espiritual. E esse texto de Efésios explica muito bem o que é uma batalha espiritual, que é a batalha que nós, cristãos, enfrentamos todos os dias. Vamos lá no verso 10. Diz assim, olha: quanto ao mais,
sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O significado disso diz assim: Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, é a expressão que indica que a carta a Éfeso chegou à sua última parte. Esta última parte de Efésios trata de um assunto teologicamente muito importante, que é sobre a batalha espiritual. Sede fortalecidos, apesar de indicar uma ordem, não tem o caráter de voluntariedade. Querendo dizer, receba a força, ensina-nos que não podemos nos fortalecer por nós mesmos, mas que devemos cumprir com o nosso dever para sermos fortalecidos. Vamos dar uma pausa aqui. Bom, essa é a última parte da carta para a igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta dizendo o seguinte: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós não conseguimos força por nós mesmos. A força não vem de nós. A força que precisamos todos os dias para enfrentar os nossos inimigos espirituais, essa força vem de Deus. Vem de Deus. A nossa natureza é fraca, somos fracos de natureza. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, nos fazendo forte. Então a força que todo cristão tem procede de Deus. E aí, continuando a explicação, diz assim: então, como seremos fortalecidos? Encontramos a resposta ao considerar duas coisas. Em primeiro lugar, para sermos fortalecidos, precisamos estar em Cristo. É o lugar onde encontramos força. Nós somente somos fortes quando estamos nele. Quando nos afastamos de Jesus, nós nos tornamos pessoas fracas e cheias de falhas. Podemos ser fortalecidos apenas no Senhor. Então onde está a nossa força? Onde está a sua força? Em Cristo Jesus. Só quem está em Cristo tem força. Embora essa explicação onde fala nós nos tornamos pessoas fracas, cheias de falhas quando nos afastamos de Cristo, e de fato isso acontece. Por mais que em Cristo ainda continuamos com as nossas falhas, ainda nós continuamos com as nossas fraquezas, porém em Cristo nós recebemos força. Em Cristo nós recebemos força para seguir adiante. Em Cristo recebemos forças para permanecer. Longe de Cristo não há como ter força. Está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, mas o poder dele só se aperfeiçoa quando nós estamos nele. Precisamos estar nele. Lá em João está escrito que ele é a videira e nós somos os ramos. Sem ele nada podemos fazer. Não tem como um ramo produzir se não estiver ligado, né? Vamos dar um exemplo da videira. Não tem como produzir frutos, uma videira produzir frutos, o ramo de uma videira produzir frutos, sem estar ligado nela. Assim somos nós estamos ligados em Cristo Jesus. Então, somos fracos de natureza, somos pecadores, somos falhos, só que em Cristo nós temos força. E aí, continuando a explicação, em segundo lugar, temos que considerar o momento em que recebemos a força e o poder de Cristo. Né? Porque quando o apóstolo Paulo, ele diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, temos que considerar isso. O que é considerar a força e o poder que vem de Deus? É a gente entender que sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós não podemos, somos totalmente dependentes de Cristo, totalmente dependentes de Cristo. É por isso que é importante todos os dias a leitura da Bíblia, a oração, a perseverança. Por quê? Porque a nossa dependência nele é diária, a nossa luta é diária, a fraqueza mora em nós, né? Há um confronto da nossa
fraqueza da nossa natureza fraca com a natureza forte de Deus em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então, temos que considerar isso, né? Entendemos que somos insignificantes, não conseguimos nos fortalecer sozinhos, precisamos totalmente da força que vem de Deus. E aí no verso 11, deixa eu voltar aqui a minha anotação. Nós vamos ler o verso 11 e o 12, tá? Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. A explicação diz o seguinte: a luta a qual nos referimos é ainda mais perigosa, porque não pode ser vista por nossos olhos, pois a existência do inimigo não pode ser vista na nossa realidade. Por isso, as formas de travar essas lutas são sempre algo novo. Então, uma coisa que nós precisamos entender dentro desse contexto: a nossa luta, ela é espiritual, ela não pode ser vista aos olhos físicos, não. Por isso que nós entendemos que é uma luta muito perigosa. Por quê? Como diz no verso 11, o apóstolo Paulo escreve: para revestir-vos toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a todo momento nós nos deparamos com as ciladas do nosso inimigo. Ele prepara, ele maquina contra nós, ele é estrategista, ele é astuto. Então o nosso inimigo, ele não dorme, embora ele não consegue saber o que pensamos, o que sentimos. O único que tem esse poder é Deus, o diabo não. Só que ele não para, ele trabalha, ele vem com tudo para cima da gente, ele estuda, ele vê onde pode investir, ele vê onde pode armar uma cilada, uma armadilha contra nós. Então entenda, a nossa luta, ela é espiritual. E se ela é espiritual, temos que nos armar espiritualmente. E essa arma, justamente, é o que o apóstolo Paulo fala: revestivos de toda a armadura. Precisamos da armadura de Deus. A arma do cristão é a armadura de Deus. Se não é a armadura de Deus com a gente, estamos perdidos. Tanto é, continuando a explicação, diz assim, olha: forças espirituais do mal nas regiões celestes refere-se a todos os outros tipos de maus espíritos em geral. Como todos os inimigos dos convertidos são espirituais, o versículo em estudo nos ensina que não podemos lutar contra eles por métodos humanos, mas por métodos espirituais. Não há métodos humanos que consigam combater os nossos inimigos espirituais. Apenas os métodos espirituais. Nós vamos falar muitos desses métodos ao longo dessa palavra, mas entenda uma coisa: se nós temos a carne e o espírito, entendendo que a nossa luta é espiritual, então quem nós devemos alimentar? A resposta é o espírito. E conseguimos alimentar o nosso espírito com coisas espirituais. Se numa luta espiritual, sabendo de todas as estratégias dos nossos inimigos, das forças espirituais do mal, então temos que nos fortalecer, temos que nos armar dia após dia para combater essas forças espirituais do mal. Uma coisa que quero deixar claro, onde muitas pessoas às vezes deixam de lado, ignoram até mesmo a existência
do diabo, acabam deixando de lado essa luta espiritual. Eu sei que o nosso inimigo foi derrotado na cruz. Só que enquanto nós estivermos aqui na terra, essa luta continua, ela não para. Tanto é que o final dessa carta, diante de tantos conselhos que Paulo ele dá à igreja em Éfeso, ele termina essa carta falando de luta espiritual, falando de firmeza, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais, deixa eu voltar aqui, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele fala de firmeza, ele fala de cilada, ele fala de se fortalecer. E aí, no verso 12 agora, diz assim, ou melhor, desculpa, no verso 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A explicação diz o seguinte: Cristo já venceu a batalha por nós, portanto, não temos nada a temer. Mas isso não significa que nós devemos considerar a existência de forças espirituais inimigas de forma superficial. Isto porque, apesar de terem perdido a batalha, eles agem impiedosamente nos pequenos confrontos que ainda restam. Então, que fique claro para todos nós: o nosso Senhor já venceu o nosso inimigo na cruz. Então nós não temos o que temer. Só que nós não podemos tratar essa luta espiritual, de forma superficial. Ela existe. Tanto é que Ele nos deixa a sua armadura. Ele nos deixa as armas espirituais para a gente combater essas forças espirituais do mal. O diabo foi derrotado na cruz. Ele já está condenado. Ele já perdeu. Só que a nossa luta aqui na terra continua. Sabemos que essa luta só vai cessar no dia em que estivermos na glória, mas enquanto nós estivermos aqui, ela continua. Tanto é, olha o que diz aí: o confronto que nos espera, não podemos enfrentá-lo com nossas próprias forças. Para esse confronto já foi preparada uma armadura completa, de forma que possamos obter a vitória. Nós precisamos fazer uso dessa armadura. O motivo de, muitas vezes, não conseguirmos nos manter firmes nessas lutas é porque não usamos essas armas dadas por Deus. A todas essas armas que nos foram dadas, chamamos de armadura de Deus. É isso. Temos que usar essa armadura todos os dias. Já já nós vamos aqui detalhar essa armadura. E é um confronto diário. Nós somos bombardeados 24 horas, todos os dias, com pensamentos, com sugestões, com tentações. Nós estamos no mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui, não tem para onde correr. Temos que confrontar, sim, mas confrontar com a nossa força, confrontar com o nosso eu já sei, eu descobri com o nosso conhecimento. Não é conhecimento apenas. O conhecimento da palavra nos liberta. Eu estou falando aqui de armadura. A Bíblia fala de armadura, de confrontar o inimigo, de confrontar as ciladas do mal, de enfrentar os nossos inimigos. Como vamos enfrentar esses inimigos? Somente com as armas espirituais. E aí, no dia mau, isso é importante dizer, eu fiz questão de separar, diz o seguinte: desde a queda do ser humano, todo dia tem sido mau. Uma condição que persistirá até o Senhor retornar. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala, depois de ter vencido, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, quando ele fala sobre o dia mau, na verdade, ele está se referindo a todos os dias. Depois que houve a queda, os dias são maus.
todos os dias são maus. Por que os dias são maus? Porque o pecado entrou na criação, né? Então nós estamos hoje num mundo onde o pecado entrou. Então, se o pecado entrou, não é mais um bom dia, né? Mas é um mau dia, um dia mau, onde somos bombardeados, atacados. Não confunda esse dia mau com apenas os dias de lutas, de adversidades. Não, porque todos nós enfrentamos isso. Mas o dia mau, ele acontece todos os dias. Porque todos os dias o pecado está presente. Todos os dias o pecado bate na nossa porta. Nós carregamos uma natureza chamada natureza pecaminosa. Então, a ideia de ter essa armadura é justamente resistir no dia mau. Então, traduzindo, é resistir todos os dias. É resistir todos os dias. Nós precisamos resistir todos os dias. E aí, para finalizar esse verso, o verso 13, o objetivo é permanecer firme contra o inimigo sem hesitar. Qual o objetivo dessa armadura? Qual o objetivo dessa armadura? Permanecer firme. Firme. Porque tem dia que nós tropeçamos. Eu sei que existem as quedas, né? Dentro de um contexto de pecado. Só que quando temos a armadura de Deus, essa armadura nos leva a permanecer firme. Então, se você tropeçou, se você errou, a armadura que está em você, que é o próprio Deus, ela faz você olhar para frente e faz você entender que você precisa permanecer, sem hesitar, sem olhar para trás. Quando alguém tropeça, quando alguém cai, o Espírito Santo, naquele coração, ele coloca o desejo da pessoa se levantar, né? E esse desejo que faz a pessoa, esse desejo que fala ao coração da pessoa que ela precisa continuar, que ela precisa se levantar, vem de Deus. É justamente o que essa armadura faz. Ela nos leva a permanecer firmes. E aí, continuando o verso 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Estais, pois, firmes. Pela terceira vez o apóstolo os cristãos a tomar uma posição firme na batalha espiritual contra Satanás e seus subordinados. Seja para confrontar as tentativas de Satanás, para fazê-lo desconfiar de Deus, renunciar à obediência, gerar confusões doutrinárias e falsidade, atrapalhar o serviço de Deus, provocar divisões, servir a Deus na carne, viver de maneira hipócrita, ser mundano ou rejeitar de qualquer modo a obediência bíblica. Essa armadura é a nossa defesa. Então, nesse texto, nós detalhamos aqui quais são as ciladas, as investidas de Satanás, né? Gerar confusões doutrinárias, falsidade, atrapalhar o serviço de Deus, provocar divisões, levar a pessoa a servir a Deus na carne, viver de maneira hipócrita, ser mundano, ou rejeitar de qualquer modo a obediência bíblica. Essas são as tentativas de Satanás. Então são diante dessas tentativas que nós temos que permanecer firmes. Precisamos nos posicionar firmes diante dos nossos inimigos. E essa firmeza, ela vem de Deus. O interessante é que Paulo ele fala sobre cingindo-vos com a verdade. Olha só o significado disso. O soldado vestia uma túnica larga, feita de tecido, posto que o combate antigo era basicamente corpo a corpo. Uma túnica larga se constituía num grande obstáculo e perigo. O cinto era necessário para apertar a roupa folgada. Cingir era uma maneira de juntar as pontas soltas com uma preparação para a batalha.
O cinto que junta todas as pontas espirituais soltas é a verdade, ou melhor, a veracidade. A ideia é de um comprometimento sincero em lutar e vencer sem hipocrisia. Tudo que atrapalha está preso. Então olha que bacana isso. Paulo, quando ele fala cingindo-vos da verdade, que antigamente, né, nas lutas antigas, eles usavam uma túnica larga e eles precisavam, né, colocar um cinto para amarrar as pontas, porque isso era perigoso, né? E ele fala cingindo-vos da verdade. Então, a verdade, ela amarra todas as pontas, né? Cingindo-vos da verdade, né? Ou seja, um comprometimento sincero em lutar e vencer sem hipocrisia. É lutar na verdade, é lutar na sinceridade, sem a hipocrisia dos fariseus, sem a religiosidade, mas de verdade mesmo. Então, precisamos cingir da verdade, daquilo que é correto, daquilo que é honesto, daquilo que é puro, daquilo que é louvável. Isso é uma das melhores, digamos assim, uma das melhores armas numa luta espiritual, numa guerra espiritual. E aí, ele fala também nesse versículo da couraça da justiça. A couraça era geralmente um pedaço de couro duro ou de um material pesado e sem mangas, tendo chifres ou cascos de animais costurados nela, que cobria todo o tronco do soldado, protegendo o coração e outros órgãos vitais. Como a justiça ou a retidão é uma característica distinta do próprio Deus, não é difícil compreender porque ela é a principal proteção do cristão contra Satanás e suas artimanhas. Quando os cristãos vivem fielmente em obediência a Jesus Cristo, em comunhão com Ele, a própria justiça dele produz nos cristãos a justiça prática e diária que se torna a couraça espiritual deles. A falta de santidade, por outro lado, os deixa vulneráveis ao grande inimigo de sua alma. Então, a couraça, ela protegia o coração. Assim como o cinto, ele amarrava as pontas soltas, a couraça, ela protegia o coração, um órgão vital do corpo. Né? E fala a couraça da justiça, a justiça de Deus em nós, nos leva à prática diária, nos leva ao caminho de santidade. A justiça de Deus em nós nos leva à retidão. Essa, podemos afirmar que é a principal característica numa batalha espiritual, é estarmos na justiça de Deus. Nós não conseguimos nos salvar com a nossa justiça, não a justiça própria, não. A justiça que existe é a de Deus em nós, operada em nosso coração, que nos leva à retidão. Por isso, né, Paulo, ele assemelha, né, a justiça, a retidão, a couraça que protege o coração. O coração é um dos órgãos vitais do corpo. No confronto, era importante proteger o coração. Então, a justiça de Deus, a retidão, caminhar em sua retidão, caminhar em sua justiça, nos protege, nos guarda, nos livra. Nos livra. Por isso que, diante de tudo que ouvimos, sentimos, precisamos guardar isso aqui, ó, o coração. Diante daquilo que acontece na nossa vida, as tentações, tudo que enfrentamos, nós temos que continuar seguindo na justiça, independente de qualquer coisa. E aí, continuando, ele fala sobre calçai, né, os pés com o evangelho da paz. Os soldados romanos usavam botas com pregos nelas para que se prendessem ao chão durante o combate. O evangelho da paz pertence às boas novas, que por meio de Cristo, os cristãos estão em paz com Deus e Ele está ao lado deles. É essa confiança do apoio divino que permite ao cristão permanecer firme, sabendo que uma vez que ele está em paz com Deus, Deus é a sua força. Olha que coisa bacana, né? As botas
antigamente, dos soldados romanos, debaixo delas haviam pregos, né? E esses pregos serviam para a firmeza, né, do soldado ali no combate. E por que as botas se assemelham ao evangelho da paz? Porque em Deus nós temos paz para confrontar os nossos inimigos. A nossa firmeza está em Deus, né? O evangelho, ele promove a paz. As boas novas de Cristo promovem a paz. Conhecemos o verdadeiro evangelho. O evangelho nos alcançou. Então isso nos traz paz. E essa paz nos traz firmeza diante dos nossos inimigos, diante das tentações, diante das forças espirituais do mal, né? Onde chega o evangelho, chega a paz, né? Por isso que nessa explicação colocamos, né? O evangelho da paz pertence às boas novas, que por meio de Cristo os cristãos estão em paz com Deus. Então nós recebemos o evangelho de Cristo, ele foi anunciado a nós, o verdadeiro evangelho, e através dele nós recebemos paz em Jesus, né? O evangelho foi Cristo apresentado a nós, né? O que é o evangelho? São boas novas, né? É anunciar Jesus Cristo, é falar de seu amor, falar de seu sacrifício, falar da sua obra, falar de sua graça. E isso alcançou o nosso coração, e isso nos traz paz, e a paz nos leva à firmeza. A paz a paz é como pregos, né? Pregos nas botas, né? Nós estamos firmados, firmes no evangelho da paz. Essas botas estão com a gente, e ela nos leva a confrontar os nossos inimigos. Isso é glorioso demais. E agora, no versículo 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Essa palavra grega geralmente diz respeito a um grande escudo, o qual protegia todo o corpo. A fé a qual Paulo se refere não é o corpo da doutrina cristã, como o termo é utilizado no capítulo 4, no verso 13, e sim a confiança básica em Deus. A confiança contínua do cristão na palavra e na promessa de Deus é absolutamente necessária sobre todas as coisas, para protegê-lo das tentações de toda sorte de pecado. Todo pecado vem quando a vítima acredita nas mentiras e nas promessas de prazer de Satanás e rejeita a escolha melhor da obediência e bênção. Então, ele fala agora do escudo, né? Falou do cinto, da couraça, das botas, agora o escudo da fé. Esse escudo da fé é a confiança em Deus, a confiança contínua na palavra de Deus. Quando nós mantemos a nossa confiança em Deus, automaticamente nós rejeitamos as promessas de Satanás, as mentiras de Satanás. Esse escudo, ele tinha mais ou menos 75 75 centímetros. Então ele servia para cobrir todo o corpo. Ele protegia todo o corpo. E quando nós mantemos a nossa confiança na palavra, na verdade nós estamos trazendo para nós proteção para a nossa mente, porque, entenda, o nosso inimigo, ele vem com pensamentos condenatórios todos os dias. Ele vem com mentiras, ele vem com acusações, né? Ele procura brechas, ele aproveita, como eu já falei aqui para vocês, ele surfa nas tentações, ele surfa nos pecados, para tentar nos condenar. Mas quando há esse escudo, né, que é a confiança na palavra de Deus, é dar crédito à palavra de Deus, é obedecer à palavra de Deus, recebemos proteção contra esses pensamentos, né? Exemplo, enquanto está escrito que Deus perdoa o pecador, enquanto está escrito que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, o nosso inimigo, que é Satanás, ele já vem com outra história, com outro discurso, dizendo que Deus não vai perdoar, que para nós não tem jeito, que para nós não tem perdão, você cometeu esse erro, então você sempre vai viver assim, você nunca vai se levantar.
Ou seja, de um lado nós temos a palavra de Deus e do outro lado nós temos a palavra do diabo, a palavra do nosso inimigo, onde entra o escudo da fé. A confiança na palavra de Deus, né? Dar crédito ao que está escrito, não o que o nosso inimigo fala, não o que o nosso inimigo oferece, não o que ele está nos mostrando, mas o que Deus nos dá, o que Deus nos deu, melhor dizendo. E o que ilustra isso foi a tentação de Jesus no deserto. Lembra, né? O diabo ali tentando Jesus, falando para ele: se você é filho de Deus mesmo, se transforme essas pedras em pães. E Jesus confrontando ali o inimigo na palavra, né? De um lado ele falava e Jesus: está escrito, está escrito, está escrito. Você vê, Jesus, ele ali confrontou o nosso inimigo usando a palavra, o que está escrito, né? Então isso ilustra muito bem esse escudo. Esse escudo nós precisamos dele todos os dias, gente, todos os dias. E isso que eu estou falando, esses dados que já vamos aqui explicar, essas tentações, né, essas investidas, elas acontecem na vida de todo crente, seja membro, pastor, diácono, presbítero. Ela acontece na vida de todo crente. E aí, explicando agora sobre os dardos inflamados. As tentações são comparadas a flechas flamejantes atiradas pelo inimigo e apagadas pelo escudo de couro tratado com óleo. Maravilha, né? Então, esses dardos inflamados são comparados às flechas com fogo, né? Porque antigamente, até hoje, né? Assim, em alguns filmes épicos a gente vê isso, né? As flechas com fogo. Então, os dardos inflamados do maligno se assemelham a essas flechas com fogo que vêm justamente para queimar, vem com tudo para cima da gente. Mas temos um escudo, o escudo da fé. E aqui dentro dessa explicação, esse escudo era um escudo de couro, né, tratado com óleo. Então ele apagava, né, esse óleo, ele tinha o poder de apagar essas flechas flamejantes, né? E assim acontece com a gente. O escudo da fé, que é a palavra, a confiança, melhor dizendo, a confiança na palavra, a obediência na palavra, dar crédito à palavra. Quando fazemos isso, automaticamente esses dardos são apagados. São apagados. Olha que maravilha isso. Quando nós damos crédito à palavra de Deus, quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos apagando esses dardos inflamados do maligno. E agora no verso 17, ele fala sobre o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça, sempre o principal alvo durante a batalha. Paulo está falando para aqueles que já são salvos e, portanto, não está falando aqui a respeito de obter salvação. Ao contrário, Satanás busca destruir a certeza da salvação do cristão com suas armas da dúvida e do desencorajamento. Isso está claro na referência de Paulo ao capacete da salvação. Então, isso é muito bacana. O capacete ele servia para proteger, como hoje, né? O motociclista ele usa o capacete. A cabeça é um órgão, a parte vital, melhor dizendo, a parte vital do corpo, né? E assim também era antigamente num confronto, né? O adversário sempre procurava a cabeça do outro. E aqui, quando Paulo fala sobre o capacete da salvação, ele não está falando aqui sobre obter salvação. Não. Ele fala sobre o que o nosso inimigo, o que o nosso adversário faz, né, que é semear dúvidas. Ele tenta destruir a certeza da salvação. É isso que o nosso inimigo faz. Ele vem com dúvidas, com pensamentos, como eu já citei, porque a ideia dele é desencorajar. A ideia do nosso inimigo é colocar para baixo, é dizer que Deus não nos ama, é dizer que nós não estamos salvos,
é dizer que perdemos a salvação e por aí vai. Esse é o objetivo do nosso inimigo. Então aqui quando Paulo fala sobre capacete da salvação, é proteger essa certeza, né? É proteger a certeza que Deus colocou em nós. É proteger essa certeza, não a questão de obter. De obter salvação. Tanto é, continuando a explicação, diz assim, olha: porém, apesar dos sentimentos do cristão quanto à sua salvação poderem ser seriamente prejudicados pela dúvida lançada por Satanás, a sua salvação em si está protegida eternamente e ele não deve temer perdê-la. Então, a salvação, ninguém pode destruir a salvação, até porque ela está protegida eternamente. Eternamente. Só que Satanás, ele vem com dardos, né? Dardos inflamados, porque ele quer confundir o coração, ele quer trazer dúvida, ele quer trazer sentimentos ruins, né? Então esse é o objetivo dele. Mas na salvação ninguém pode tocar, porque ela foi dada na eternidade. Ela foi dada na eternidade. Ninguém consegue destruir a salvação, a certeza da salvação. Ninguém consegue roubar, tirar a salvação ou perder a salvação. Até porque é um dom gratuito de Deus, vem de Deus para nós. Ninguém consegue roubar. Só que o nosso inimigo, ele trabalha com dardos inflamados todos os dias. Ele vem para trazer confusão, trazer dúvida. E aí, diz assim, continuando: Satanás quer amaldiçoar o cristão com dúvidas. Porém, o cristão pode permanecer firme nas promessas de Deus a respeito da salvação eterna na Escritura. A segurança é um fato. A certeza é um sentimento que sobrevém ao cristão obediente. Isso é glorioso demais. Ou seja, ele vem com dúvidas, ele vem com pensamentos, só que a certeza da salvação nos leva a permanecer firmes, nos leva a permanecer firmes em Jesus e diante do nosso inimigo. Só que essa firmeza, né, ou essa segurança, podemos colocar assim, como está escrito aqui no texto, ela sobrevém sobre aqueles que estão na obediência, né? Por isso que toda pessoa salva, ela trilha o caminho da obediência, ela sabe do caminho, ela anda no caminho de santidade. Está escrito que ele nos salvou para a santidade. Então essa questão de dizer que vou viver a Deus dará, vou viver de forma libertina, né? Já estou salvo mesmo, então vou aproveitar o mundo. Isso não é compatível com aquilo que está escrito, porque a salvação nos leva às boas obras. Uma coisa que eu sempre ensino: nós não somos salvos pelas obras, como está em Efésios 2. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as boas obras. Então, a certeza da salvação em nosso coração nos leva ao caminho da obediência. E essa certeza, ela não pode ser destruída, embora o nosso inimigo tenta. Ele é tentador, ele vai tentar de todas as maneiras. Então, por exemplo, você que um dia pensou assim: será que eu estou salvo? Já veio na minha mente, passou esse sentimento, esse pensamento de dúvida, já tive esse sentimento. Essas são as investidas do nosso inimigo. E uma coisa que eu quero aproveitar aqui dentro desse contexto, gente: isso não significa dizer que a pessoa está endemoniada ou com demônio, porque muitos falam assim, né? Eu estou falando aqui de tentações, de investidas do diabo. Então, todos nós somos tentados, todos nós somos bombardeados. Não há como, gente, uma pessoa que é salva, uma pessoa que já tem dentro do seu coração a certeza da salvação, que já está em Cristo, não tem como um demônio habitar no corpo de uma pessoa assim. Não tem como. Como vai habitar a certeza da salvação de Deus, um dom gratuito de Deus naquele coração, e ao mesmo tempo um demônio? Não tem como. Não tem como. Só que é normal você ter pensamentos de dúvida, ser tentado
E isso não faz com que você seja excluído do plano de salvação, ou que isso possa te levar à perda da salvação, até porque não tem como perder a salvação. Não há nenhum respaldo bíblico para a perda da salvação, até porque ela vem de Deus para nós, ela foi dada na eternidade e revelada no nosso coração no tempo oportuno, no tempo que Deus determinou, né? Vai ver, a certeza da salvação foi revelada no seu coração há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou 1 ano, ou quem sabe agora, hoje, Cristo falando para você que Ele te ama, que Ele te amou, que Ele te salvou. Quem sabe agora a certeza está invadindo o seu coração através dessa palavra, desse sermão, né? Então, que isso fique bem claro para todos nós. E quando ele fala a espada do Espírito, assim como a espada era a única arma do soldado, da mesma maneira a palavra de Deus é a única arma necessária, infinitamente mais poderosa do que qualquer arma de Satanás. O termo grego diz respeito a uma arma pequena, de 15 a 46 centímetros de comprimento. Ela era usada tanto defensivamente, para defender dos ataques de Satanás, quanto ofensivamente, para ajudar a destruir as estratégias do inimigo. É a verdade da Escritura. Então isso é tão bacana, que a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, assim como a única arma que o soldado levava, né, no confronto, a nossa única arma é a palavra de Deus. Ela serve tanto para nos defender dos ataques de Satanás, como também para atacar, né? Tudo está na palavra. A salvação vem através da pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Se não fosse a palavra de Deus, onde você estaria? Onde eu estaria agora? Ou seja, a palavra de Deus tem sido espada na nossa vida. A palavra de Deus tem sido uma arma contra os nossos inimigos espirituais. A palavra de Deus é a arma contra as investidas de Satanás. Voltando até um pouquinho, lá na tentação de Jesus no deserto, quando o diabo tentou Jesus, oferecendo as propostas para Jesus, Jesus o combateu com a palavra de Deus. Ela é a arma contra as investidas de Satanás. A palavra de Deus é tudo. Por isso que hoje em dia existe aí uma força muito grande tentando distorcer a palavra, porque é a arma que temos, né? Hoje eu sei que Cristo me ama pela sua palavra. Hoje eu sei que Cristo voltará para buscar a sua igreja através da palavra. Tudo vem através da palavra. O que seria de nós sem a palavra de Deus? Então é a sua arma. Por isso, medite nessa palavra dia e noite. Se alimente dessa palavra dia e noite. Busque nela o refúgio que você precisa. Resolva as suas frustrações na palavra de Deus. Resolva as suas decepções na palavra de Deus. Resolva a sua vida na palavra de Deus. Ela é tudo que temos. Tudo. Bom, encerramos a parte falando as peças da armadura, né? Terminamos agora falando sobre as peças da armadura. Agora, continuando no verso 18. Com toda oração e súplica, orando em tempo todo, ou em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse versículo introduz o caráter geral da vida de oração de um cristão. Primeiro, toda oração e súplica concentra-se na variedade. Segundo, em todo tempo, concentra-se na frequência. Terceiro, no Espírito, concentra-se na submissão à medida que nos ajustamos à vontade de Deus. Quarto, vigiando, concentra-se no modo. Quinto, toda perseverança, concentra-se na persistência. E sexto, todos os santos, concentra-se nos alvos. Então aqui Paulo, ele ensina a vida de oração de um cristão. Falamos aqui das peças da armadura, falamos da armadura de Deus.
a oração também faz parte dessa armadura. Orando em todo o tempo, né? Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, temos que orar por todos. Temos que ter vida de oração com perseverança. Tanto é que Jesus, ele ensina a oração e a vigilância. A gente vê a vida de oração de Cristo enquanto ele esteve aqui nesse mundo. Ele que não teve nenhum pecado, não tinha nenhum pecado com ele, mesmo assim tinha vida de oração, que dirá nós pecadores. Temos que ter vida de oração, isso faz parte da nossa luta espiritual. Temos que orar todos os dias. Temos que colocar os nossos joelhos no chão e nos humilhar diante de Deus todos os dias. Temos que apelar para a misericórdia de Deus todos os dias. Orar tanto por nós, por quem amamos, pelas pessoas que conhecemos. Temos que orar pela igreja, orar pelos cristãos, orar por todos aqueles que estão em Cristo, orar pelo mundo, orar pelas autoridades. Temos que orar por todos, pessoal. Que a nossa luta, ela é invisível. Se ela é uma luta invisível, ela é muito perigosa. E aí, no verso 19, diz assim: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo não pede para que orem pelo seu bem-estar pessoal ou pelo seu conforto físico, na prisão de onde ele escrevia, mas por ousadia e fidelidade para continuar a proclamar o Evangelho. Glorioso isso, né, gente? Só lembrando que essa carta para a igreja em Éfeso, Paulo escreveu quando estava preso. Ele preso, ensinando os cristãos que estavam livres. E ele não pede aqui oração para o bem-estar dele, o conforto físico. Ele pede oração para que ele continue na ousadia e na fidelidade em pregar o Evangelho, em levar o Evangelho. Olha que maravilha isso. A gente vê nas palavras do apóstolo Paulo que o mais importante é a palavra ser pregada, é a ousadia do crente, é a ousadia de quem prega, a ousadia de quem crê. E aproveitando essas palavras de Paulo, é isso que nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus todos os dias a ousadia no meio cristão, a ousadia no espírito, a fidelidade à palavra, né? a sinceridade na palavra, a palavra pura mesmo, o evangelho genuíno sendo levado a toda criatura. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. E percebemos nas palavras do apóstolo Paulo que o coração dele estava totalmente em Cristo. Ele não estava preocupado com ele, não estava preocupado com o seu conforto, embora estava preso, estava sendo humilhado, estava passando por muitas situações difíceis como prisioneiro. Só que a preocupação dele não era com ele, era com os outros, era com a palavra, era com o evangelho. Então a gente vê o amor do apóstolo Paulo para com os cristãos. E agora, lá no verso 21, onde eu falei que a gente ia continuar, nós vamos ler o 21 e o 22, tá? Diz assim: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Tíquico, um convertido da Ásia Menor, atual Turquia, que esteve com o apóstolo durante a sua primeira prisão em Roma, onde essa epístola foi escrita. Ele acompanhou Paulo em fazer a coleta da oferta para a igreja de Jerusalém, lá em Atos 20, no verso 4 ao 6. E foi enviado por ele em diversas missões. Então Paulo envia Tíquico, né, em Éfeso para levar as informações de tudo, né, como Paulo estava, levar o consolo ao coração do povo da igreja em Éfeso, né? E ele que era um ministro de Deus ao lado de Paulo, né? Você vê que Paulo ele não fez a obra sozinho.
haviam outros apóstolos com ele, discípulos com ele, né? É o que precisamos para levar essa palavra, para levar o evangelho, para avançar com o reino de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres, e considerando que a nossa luta ela é espiritual, então precisamos de pessoas assim, pessoas de Deus nessa luta com a gente. E para encerrar, gente, para encerrar essa carta maravilhosa, o verso 23 e 24: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção final de Paulo é proferida de forma condicional. É como dizer que a graça é somente para os que amam sinceramente a Cristo. Essa bela bênção resume os principais temas dessa carta tão pessoal, lembrando os leitores a respeito da paz. Glória a Deus, né? Então Paulo finaliza essa carta falando com aqueles que realmente, sinceramente, amam a Cristo, né? Ele fala, a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma bênção condicional para aqueles que amam verdadeiramente. Lembrando que essa carta foi escrita para a igreja em Éfeso, para o povo da igreja. E essa carta hoje está edificando a nossa igreja, edificando a nossa vida. Desde o primeiro domingo de janeiro, nós estamos falando sobre a carta aos Efésios. Desde o primeiro domingo. E hoje nós estamos encerrando essa carta e considerando todas as palavras do apóstolo Paulo. Nessa carta falamos sobre a importância da unidade, o corpo de Cristo que somos nós, o amor de Cristo, sua graça, o plano de salvação. Falamos sobre relacionamento pessoal, marido e mulher, pais e filhos, Senhor e servos. Uma carta que edifica a nossa vida em todos os sentidos. O que nós precisamos fazer é colocar essas palavras em prática. Precisamos nos armar com a armadura de Deus todos os dias. O nosso inimigo foi derrotado na cruz, já foi vencido. Não há o que temer, só que suas investidas continuam, até porque nós estamos aqui nesse mundo. E a única maneira que nós temos de confrontá-lo, de permanecer firme diante dele, é exatamente com a armadura de Deus. Se não é Deus com a gente, se não é a palavra de Deus com a gente, se não é o Espírito de Deus com a gente, estamos perdidos. Mas graças a Ele, por sua graça e sua misericórdia, que nos alcançou. Nós vamos aqui agora orar. Aí na igreja, os diáconos, eles vão dar continuidade. E eu creio que hoje Deus fala ao nosso coração. Tá bom? Você que está no culto presencial, peço a você que fique de pé para essa oração, onde você vai ter a oportunidade de se entregar a Jesus. Se você já se entregou, amém. E se ainda você não fez isso, faça, né? Ele está falando para você. Do lado você tem o que rege esse mundo, que é Satanás, dizendo que Cristo não te perdoa, que Cristo não te quer, que você jamais vai se levantar, que para você não tem perdão. E por outro lado você tem o próprio Cristo dizendo para você que Ele te ama, que Ele deu a vida dele por você naquela cruz, que tudo que você precisa fazer é crer nessa obra que foi feita por você naquela cruz. Tá certo? Bom, antes de orar, quero agradecer a todos vocês, tanto aqui nesse culto presencial, como também no culto online. E se Deus quiser, no domingo que vem estaremos juntos. Essa mensagem foi gravada antes de domingo, é claro, tive que gravar antes, mas o importante é que a palavra hoje ela foi anunciada e pregada, tá? Domingo que vem nós vamos começar, vou até colocar aqui para vocês, vamos começar o estudo falando sobre a nova aliança na antiga aliança, né? A aplicação da graça na antiga aliança. Nós vamos ler o Antigo Testamento e mostrando para todos que a graça já se aplicava ali desde a eternidade, né? O aparecimento de Cristo na antiga aliança será glorioso. Domingo que vem nós vamos começar esse estudo, tá? Ó Deus e Pai, obrigado por essa palavra.
onde o Senhor fala ao nosso coração, ó Deus. Obrigado por esse estudo, podemos afirmar aí, nesses 5 meses, lendo essa carta, fomos edificados. O Senhor falou ao nosso coração. Graças te damos por tudo, ó Deus. Entregamos o nosso coração, a nossa vida em tuas mãos, ó Pai. Exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Deus. O Senhor seja louvado, seja exaltado e glorificado, ó Pai. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te agradecemos, ó